Fala aí, galera, o Wilson Labriola falando aqui do Mad Pixel Podcast. A gente está de volta depois de algumas semanas. Demorou um pouco por causa do nosso conflito aqui no calendário para os dois. A gente tem ficado bastante ocupado, mas a gente está finalmente de volta. Hoje a gente vai falar de mais algumas notícias sobre a mudança da mídia física para completamente digital da Sony e toda essa loucura que tem causado na indústria de games. A gente vai falar também sobre o fechamento de um estúdio que era aqui no Canadá e no mundo, que eles tinham algumas outras localidades também. Foi meio que um baque na indústria, foi meio pesado, acabou que muita gente foi mandada embora, foi bem triste. E para finalizar, a gente vai colocar aquela cerejinha no bolo. Vamos finalizar falando o que a galera precisa hoje em dia para ser um animador. Já que meu amigo Fernando aqui, somos dois animadores na indústria, eu em games, o Fernando em VFX, a gente vai te dar todas as dicas que você precisa saber para começar na indústria. E, com essa, eu tô aqui com o meu lado, Fernando. Fernando, se apresenta aí pra galera, de novo. Fala, galera, eu sou o Fernando Galo, animador, trabalho para um estúdio no Canadá e tô aqui no Brasil agora. Mas vamos lá, vou puxar a notícia. O que motivou essa discussão da mídia física para digital? Eu não estou muito no mundo dos games igual o Wilson, claro, mas eu acompanhei aí o lançamento do GTA 6, a data, o preço, as reservas, e vi lá que dá para comprar mídia digital, dá para comprar mídia física, mas quem comprar mídia física não vai receber mídia física, vai receber um código para ativar digital, alguma coisa assim. Quer dizer, não existe mais Blu-ray, não existe mais nenhum tipo de mídia física. O que está acontecendo, né? Você sabe mais alguma coisa sobre isso, Wilson? Cara, muita gente tem falado que isso é basicamente o greed, e tipo assim, o pessoal tá realmente querendo economizar dinheiro com o plástico, a capinha do CD, mandar o arquivo direto, printar o arquivo na mídia física, fazer a distribuição, mandar para as lojas. Todo esse custo eles estão tentando evitar, mas para eventualmente vender o produto do mesmo preço, mas em forma digital. Eu entendo que hoje em dia, eu sou uma dessas pessoas, eu costumo fazer meio que os dois. Tem muita gente que gosta de ter a mídia numa estante. Eu não sou meio que assim, meio que eu sou, o que tiver mais barato eu compro. Mas eu sempre gostei de ter opção. Pra mim, pessoalmente falando, eu sempre gostei de ter opção. Não que eu gosto de, ter na estante nem nada, é mais a questão de, o que é mais barato. Tirar isso do consumidor foi meio que uma facada nas costas, Porque os caras não estão reduzindo o preço do produto. Eles estão simplesmente tendo mais lucro no final para poder mostrar para acionista que eles conseguiram, não é? Mostrar para acionista que eles estão tendo mais lucro, Até o Strauss, que é o CEO da Rockstar, ele meio que deu um suporte para a Sony, falou que isso é normal, eventualmente vai todo mundo migrar para mídia digital. Eu, sinceramente, como eu disse antes, eu compro o que é mais barato. O que me deixa preocupado foi que na mesma semana que a Sony anunciou isso e o fechamento da fábrica que eles printavam disco, foi quando eles tiraram a licença de uma pancada de filme que o pessoal tinha na própria library da Sony, tipo Rambo, Terminator. Então, como é que uma empresa que não te dá uma garantia de te manter o produto que você comprou perpetualmente, não vai fazer a mesma coisa com o jogo. Então, isso que me preocupa, Não, e uma coisa que eu fico assim, eu vou puxar de outras mídias, E outros produtos.
Vai demorar um pouquinho, né? Normalmente eles lançam pra console. E aí, passa um tempo, eles acabam lançando pra PC. Provavelmente eu vou comprar... Nada de diminuir o jogo. Pois é. Provavelmente eu vou comprar pro PlayStation, pro 5, e vou acabar comprando pro PC, porque aí eu posso jogar o multiplayer, né, com os amigos, porque a maioria do pessoal que joga comigo joga no PC, eles não jogam no PlayStation. Então, pra poder jogar o GTA Online, eu vou ter que jogar no PC. Pergunta de burrão. Não dá pra você jogar no PlayStation e outra pessoa no PC e vocês estarem jogando no mesmo... Cara, é possível, mas eles não anunciaram nenhum cross-platform. Então, até onde eu sei, vai ficar meio que isolado, tipo, a PlayStation, o que é PlayStation e o que é computador, né? O que é PC. O que é console, né? E o que é PC. Então, até onde eu sei. E eu também não posso dar muito detalhe do jogo, né? Também tem isso. Que eu fico meio que fechado por NDA, né, cara? Pra quem não sabe, galera, o Wilson trabalhou no GTA 6, cara. Eu não vejo a hora de ver seu trabalho, cara. De ver o que você fez lá, de ver o jogo, né? Que o jogo, nada do que a gente discutiu aqui muda o quão fantástico, né? A qualidade do que vai ter o jogo, que vai ser fenomenal, com certeza. Mas eu quero ver seu trabalho, cara. Quero ver o que você fez lá. Depois você me conta. Eu conto depois. A gente pode, conforme o jogo sai, a gente pode falar um pouco dos detalhes do jogo. Mas não tem. O problema com um estúdio muito grande é que você acaba fazendo uma parte no caso da animação, né? Tu acaba fazendo uma parte da animação que entra numa camada, né? Com um outro sistema e entra em um outro sistema que, tipo assim, tudo é tão conectado e acaba que, tipo assim, a parada que tu fez tá ali presente em vários momentos, só que tem umas outras camadas de outras animações que outro time trabalhou em cima daquilo. Tipo assim, é muito doideira. Então, tipo assim, eu, no meu caso, eu tava no Reload, que, tipo, né, que era tipo, né, recarregando arma, e aiming, né, que é tipo apontando arma, né, um sistema pra mirar, sistema de mira e reload, recarregar. E em cima daquilo tem a locomotion, né, que é tipo o bonequinho tipo andando, correndo, fazendo strafe, que é tipo andando de lado e tal, tipo andando na diagonal. Então, tipo assim, eu fiz metade da animação e tinha outra pessoa que fazia outra metade. Então vai tá lá o que eu fiz, mas tem tipo todas essas questões de layering e vai mostrar tipo coisa de outro animador com as coisas que eu fiz. Então, tipo, meio que uma doideira, mas vai tá lá, vai tá lá e pô, cara, o jogo eu tô empolgado com esse jogo. De todos os projetos que eu trabalhei em vários projetos que, tipo assim, eu fiquei orgulhoso de trabalhar, porque, né, eu já tinha jogado a franquia quando eu era mais novo e tal. Mas, cara, GTA 6 tá, né, tem um lugar reservado no coração. Cara, mais alguma coisa da questão da mídia física é meio chato, né, realmente pra quem gosta de colecionar. Eu conheço muita gente que gosta de ter o jogo na estante, colecionar e tal. É uma facada nas costas do consumidor, pra quem, né, tipo... normalmente tem essa batalha de console, né, cara? Tipo, quando a galera, tipo, tem... eu gosto muito de Sony, eu gosto muito de Microsoft, então o pessoal vai, tipo, caminhando naquela direção e, tipo, vai seguindo, comprando o console daquela empresa por anos, então... E jogando jogos que esses caras fazem, né, os exclusivos, é meio que chato pra quem vem guardando e tal, tipo, pessoa que gosta de colecionar, porque tem muita gente na área de games que gosta de fazer isso. Tem filme, né? Tem gente que gostava de colecionar DVD, fita cassete, Blu-ray, botar na estante e, tipo, ter o acesso na hora que quiser, cara. Tipo, sei lá, tá lá pega o sobrinho. Exato. Não é, tipo, ou
filho, eventualmente, filha, e tipo, vamos lá, vou te mostrar aqui o meu jogo que eu joguei quando eu era mais novo e tal. Tu tem aquela empolgação e um dia simplesmente tu vai tentar ter acesso a um arquivo digital e não vai estar lá. É uma parada que tu pagou, tipo, é meio que um desrespeito, eu acho, ao consumidor. É chato. Não, e como é que fica essa coleção, né? Por exemplo, os meus discos de jogos, eu tenho poucos jogos em digital. Eu quase todos comprei em mídia física, que eu jogo muito pouco, né? E aí eu tenho lá eles guardados, né? Mas vamos supor que eu tivesse comprado todos eles digitalmente. Uhum. O console ou o PC, eles têm uma limitação de espaço. Não dá pra você ter todos eles lá, né? Vamos supor que você tem 10, 15 jogos e não dá pra manter eles lá. Você teria que remover eles do disco, né? Obviamente você não perde o jogo, né? Você pode fazer o download de novo. Mas, putz, vai virar uma dor de cabeça, uma encheção, né? Tem que, quero jogar aquele jogo, faz tempo que eu não jogo. Só que tem que baixar, tem que atualizar, tem um monte de coisa. No momento que você tem a mídia física, tem atualização também, né, para ser feita, mas aí acho que seria mais rápido, né? Bem mais rápido. Muita coisa é feita no background também, né? Tipo, enfim. Red Dead 2, o jogo são 2 Blu-rays, né? Tu instala o primeiro e depois instala o segundo. Imagina tu ter que fazer um download de tudo isso. Exatamente. É claro que hoje em dia todos os estúdios, eles, né, esses jogos mais dessas gerações, né, dessas 2 últimas gerações de jogos, tipo, tu colocava o disco lá e tinha um download de um patch de bug fix e tal pra fazer. Então, tipo assim, a gente ainda tava limitado quanto a isso, né? A gente tinha que colocar o disco físico e mesmo assim fazer um download. Tinha que ter acesso à internet, tinha que fazer um download de, sei lá, mais 100 GB, 150 GB. Não tem como evitar isso. Hoje em dia, os estúdios estão lançando meio que produto meio que não totalmente completo, e eles podem colocar o que de uma forma é legal, porque eles podem consertar bug e fazer o jogo ficar melhor. Sim. Né, o que a gente viu em vários casos, né, tipo Witcher 3 também veio cheio de bug. Cyberpunk veio cheio de bug. A Ubisoft conserta muito bug, né, depois do lançamento também. Então, tipo assim, até estúdio indie também, eles fazem isso, eu vejo muito no Steam. Então, tipo, ou colocar coisa extra no jogo, uma parada nova e tal. Então, tipo assim, é legal ter isso, mas limitar o consumidor especialmente de conteúdo, produto digital, eu acho que tipo, meio que a gente tá andando. A gente meio que tá progredindo. Da mesma forma que a gente parece que tá progredindo indo pro futuro, a gente tá indo pra trás, sabe? Tá ligado? Tipo, é meio estranho, sabe? Não ter autoria, tipo, né? Não ter. Como é que eles falam? Ownership. A posse. A posse? A posse, isso aí. Não ter a posse do produto que você comprou. Outro dia eu tava vendo na internet um cara que ele tinha o Senhor dos Anéis, a versão estendida. Eu não lembro nem qual era a plataforma. Ele comprou o Senhor dos Anéis digital, a versão estendida, e do filme, né? E tem jogo também, mas a versão estendida é filme. Então o cara comprou o Senhor dos Anéis e outro dia tentou abrir o arquivo, não tava lá. Aí ele entrou em contato com a empresa que ele comprou, né? Com o streaming, sei lá. Entrou em contato e os caras falaram: não, a gente perdeu a licença e você perdeu a licença também, não tá mais na tua library. Desapareceu. Aí o cara, então, vai me dar um reembolso? Eles, não, mas não pode ter reembolso por uma compra feita, sei lá, em 2019. Uma parada meio bizarra, assim. Então, tipo assim, tu comprou um negócio e não pertence mais a você. É o que eu falo, muitas coisas você não compra o produto, você compra o direito de acessar o produto enquanto ele estiver de bom humor. Pois é. Espero que a gente não esteja andando para um futuro sombrio aí. Pois é, cara, porque parece que o futuro que a gente tá indo é esse. É streaming, membership. Tu tem que ter
tu tem que ter uma inscrição. Tudo vai ser assinatura. Tudo vai ser assinatura. Exato. Tudo. Então, tipo, cara, isso é assustador. É assustador. Porque de vez em quando, cara, por exemplo, aqui em casa, a gente vê que, tipo, a gente sempre tem Netflix e o Prime, né? Porque o Prime vem com, né, a entrega e tal. E o Netflix, porque, sei lá, Netflix. Acho que tipo, tem bastante coisa. Então, o The Office tá lá, também. The Office tá lá, então, tipo, a gente mantém a Netflix. Mas, cara, a gente fica meio que navegando assim. Agora a gente tá instalando, vai usar o Crave, assiste o que tá no Crave, que tem a gente o também, HBO mesma e tal. Coisa, e aí cancela o Crave, vai pra Apple. A Apple também tem várias coisas, tem Ted Lasso, tem Shrinking, tem Pluribus, uma porrada de show maneiro. Então, tipo assim, Silo. Então, tipo assim, a gente vai pra Apple TV, assiste tudo, volta pro Crave. Então a gente fica assim, tipo, cara, a gente sabe que a gente não vai ter acesso mais ao produto, porque a gente parou de pagar, mas a gente também não tá comprando nada, a gente tá, tipo, que alugando, né? Então agora, exatamente. Tipo, essa vida de, tipo assim, tu aluga tudo é meio bem estranha, cara. Sem tu ter opção, né? E o momento que, tipo assim, tu aluga um filme, né? Porque tu acha que tu compra pelo um preço inteiro, porque não muda o valor continua o mesmo valor, até mais caro do que como se fosse pegar um DVD numa lojinha, um Blu-ray e levar pra casa. O valor é o mesmo, só que quando tu chega em casa, tu tem aquilo pra sempre. Ao invés de, tipo, tu aluga, né? Pelo mesmo preço, uma parada digital, que 1 ano, 2 anos, tu não tem garantia que aquilo vai estar lá. Então, tipo, por que não fazer mais barato, então, já que tu só tá alugando? Exato. E vender pelo mesmo preço? O Wilson falou Crave no Canadá é a HBO, é a HBO aqui no Brasil. Pra galera que tá ouvindo no Brasil. Tá? Não, tranquilo. E futuro sombrio também, a gente não quer que aconteça, mas pra galera da Pixelmondo aconteceu. A Sony comprou o estúdio um tempo atrás e essas últimas semanas foram assim, resolveram fechar os estúdios da Pixel. Para quem não conhece, a Pixelmondo é um estúdio de VFX que fez muitos grandes projetos e projetos importantes. Fez, por exemplo, Game of Thrones, fez The Boys, fez a série do Mandalorian, fez muita coisa importante. Tava mexendo muito também com o Virtual Production, que chama. Para quem não conhece, talvez você não conheça por esse nome. Não. É um estúdio com paredes de LED, né? E o teto também com LED. Então, imagine TVs em alta definição forrando as paredes e o teto. E aí, enquanto os atores estão no meio desse estúdio, no meio desse salão, sendo filmados, todo o ambiente em volta deles está sendo gerado. Isso foi o que está sendo utilizado para muitas séries, né? Ainda está em desenvolvimento, não tem assim, a melhor qualidade do mundo, mas para muitas cenas de série, principalmente, já é utilizado e facilita muito o trabalho deles. A Pixel tem estúdio em Toronto, né? Tem em Vancouver, tinha, né? E Los Angeles, alguns lugares da Europa e da Ásia também. O estúdio de Toronto era um dos maiores, eles tinham também uma Virtual Production lá, um estúdio com paredes de LED. E enfim, a Sony decidiu fechar. A gente não sabe ainda direito o motivo, né? Obviamente a Sony assim, não simplesmente comprou para fechar, não quer ferrar a vida de ninguém, mas eles têm outros planos, né? O que a gente sabe pelo meu data bolha aí, né? Pelos artistas com quem eu convivo, que trabalhavam na Pixel, né? Parte deles ficou na Pixel para terminar os projetos que estavam rolando. Eles estavam fazendo, por exemplo, a Casa do Dragão, House of the Dragon, estavam fazendo alguns outros projetos menores, mas enfim, estavam terminando tudo isso. Muitos, isso é uma notícia legal, muitos estão sendo absorvidos, os de Toronto, né? Por um estúdio novo que está abrindo, não vou lembrar o nome do estúdio. Isso é bem legal. Porque, por outro lado, isso é bom saber também, a indústria de VFX está devagarinho crescendo de novo, né? Eu não vou dizer crescendo, eu vou dizer que está se achando, porque assim, quando teve a pandemia, estourou o streaming.
cresceu muito, explodiu. É na época que explodiu games também, né? Porque todo mundo ficou em casa assistindo streaming, claro, né? Então foi uma época que teve muita série e os filmes diminuíram muito, né? Porque os cinemas fecharam. E aí, depois de um certo tempo, começou a acontecer o contrário. Os filmes voltaram a crescer e as séries, o pessoal botou um pouco o pé no freio, né? Não sei se vocês lembram, a Disney Disney Plus uma vez anunciou 500 séries durante a pandemia, 50 séries sendo lançadas, sei lá quantas. E aí chegou um belo ano que não anunciaram uma ou duas, né? Ia diminuir muito. Séries da Marvel, né? Enfim, então o que aconteceu foi o seguinte, o streaming explodiu muito forte, talvez não gerou o dinheiro que eles queriam, ou a audiência que eles queriam, realmente ninguém mais aguentava ver série, mesmo cansei de ver amigos meus, fãs de Marvel, que não assistiram todas as séries que saíram na Disney, né? Eu não vi. Eu também não. É muita coisa. É muita coisa, enfim, cara. Tipo... e aí com a volta do cinema, o que aconteceu foi que todo mundo resolveu pisar no freio, né? E aí devagarinho os filmes do cinema foram saindo, os próprios estúdios foram sentindo o que estava acontecendo, e agora parece que eles estão mais à vontade. Então, o que está acontecendo talvez não seja um crescimento, mas acho que as pessoas estão começando a ficar mais à vontade. O cinema e o streaming, está cada um voltando para sua gaveta, a gente está entendendo o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo agora é que, ainda bem, os filmes estão voltando com força, né? Agora, no momento que a gente está gravando, está o quarto filme do Homem-Aranha no cinema, bombando, né? Fazendo muito dinheiro. O streaming cresceu muito em relação a antes da pandemia, mas não é uma bolha mais, não estourou, né? Ainda tem bastante coisa. A gente está trabalhando em várias séries. Eu estou trabalhando agora na última temporada de From. No Brasil chama Origem. É uma série muito legal, parecida com Lost. É uma série que começou meio tímida, sem querer nada, agora está bombando. Estou trabalhando na Wandinha, na terceira temporada. Terceira já, né? Terceira, e eu nem acabei de assistir a segunda ainda, cara. Enfim, olha que engraçado, não sei se é uma curiosidade, mas eu não assisti a segunda e tô trabalhando na terceira, então não perde um pouco da mágica, não? Tu não acha que perde um pouco da mágica? Porque tu acaba trabalhando na parada, tu vê as coisas por trás dos bastidores, e aí meio que tu já sabe o plot, já sabe tudo que vai acontecer, e aí tu fica meio tipo assim, tem muito jogo que eu fiz e eu não trabalhei, eu não joguei, cara, eu acabei não jogando, tipo, porque... Pois Eu fiquei testando tanto jogo que eu acabei, joguei tanto. Eu não sei se perde a mágica, mas muda sim. Essa série From, eu comecei a assistir, eu trabalho nela desde o comecinho, desde a primeira temporada. Eu comecei a assistir com a minha esposa. E a Carol leva os sustos, né? É uma série de terror, meio ligada com Lost, cheio de mistérios. Então tem um monte de susto, um monte de coisa. E a Carol leva todos os sustos. Eu, algumas coisas não, porque eu já sei. Mas assim, não é que eu sei o que vai acontecer. Tipo assim, eu não assisto o episódio, né? Quando eu vou trabalhar numa parte, eu assisto um pedacinho, né? Então eu sei o que acontece na Wandinha. Tem uma cena lá com mãozinha, eu não lembro como é que chama em português. Em inglês é o thing, né? Então a cena onde ele vai subir as escadas, por exemplo. Então eu sei o que está acontecendo antes e o que vai acontecer depois. Eu sei que ele está subindo a escada desesperado, porque ele quer salvar a Wandinha de alguma coisa, enfim. É uma cena aleatória, né, hipotética. Mas eu não sei o contexto geral, né? Eu não sei o que é que está acontecendo com ela dentro da história. Eu sei naquela sequência de shots. Tu trabalhou naquele específico, né? Naquele shot específico, né? A mão subindo a escada. Então, tipo assim, tu sabe que tem... Às vezes tu tem um environment, tu tem, tipo, a escada, tu vai ter, tipo, sei lá, parte da câmera filmando o resto, sei lá, do ambiente, mas tu não vai saber de tudo, né? Normalmente quem sabe dessas coisas, assim, do início ao fim é quem escreveu, o diretor, né? E quem fez o storyboard. Muita coisa, nem o meu supervisor, que ele tem noção de todos os shots, né? Até pra regular a iluminação, pra saber que elementos que tem pra poder deixar tudo harmonizado, né? Muita coisa nem ele sabe o que tá acontecendo, porque a gente não recebe o episódio inteiro pra trabalhar, a gente recebe trechos, né? Mas enfim, só para retomar, eu trabalhei na Pixel, né? Trabalhei, na verdade, faz bastante tempo e muito cedo. Eu era um júnior, eu tinha acabado de sair da faculdade.
trabalhei em alguns projetos legais lá, trabalhei no filme do Jack Black, trabalhei no Star Trek, trabalhei nos conceitos do Mandalorian, naquela época ainda nem tinha lançado Mandalorian, e trabalhei no The Boys, e era uma equipe muito grande, cara. Era uma época que tava o motion capture, tava estourando. Eu lembro que a Pixar tinha uns trajes de motion capture, a gente brincava com isso, fazia algumas coisas com captura de movimento. E eu espero mesmo que a Sony não aposente tudo isso daí, né? O estúdio como eu falei, de Toronto tinha uma galera muito legal. Eu acho que era o maior estúdio da Pixar de todos. Não era o mais importante, o mais importante era o de Los Angeles, no sentido de lá que ficavam as decisões, lá que ficavam talvez as partes do projeto mais importantes, mas a Pixar de Toronto era o maior, com mais pessoas, maior estrutura física, e era muito, muito, muito legal. Eu fiz grandes amigos lá, tenho amigos até hoje de lá, animadores ou de outros departamentos. Claro que eu desejo tudo de bom para eles, né? Fico feliz que muitos já foram para outros estúdios. E agora vamos ver, né? Vamos ver. Eu não sei o que a Sony pretende com essa estrutura. Se é apenas fazer os projetos próprios. Eu acho que a Pixar é muito grande para ficar só trabalhando em projetos da Sony, né? A própria Sony tem um estúdio dela, né? A Sony tem um estúdio dela cheio de artistas lá em Vancouver, né? Eu também tenho amigos lá, conheço pessoas de lá. É o estúdio que fez, pra quem não sabe, fez os filmes de animação do Homem-Aranha, Spider-Verse. Isso. E alguns outros de animação bem legal. Fazem os filmes deles também, né? Muita coisa dos filmes deles eles fazem. Enfim, eu não sei como é que vai ser, né? Como é que vai ficar. Todas essas coisas do universo do Homem-Aranha, né? Tipo Venom, acho que aquele outro também do... esqueci o nome do ator, cara. E o Craven. O Craven também. Então, tipo, é tudo Morbius, tudo Sony. Tudo Sony. Eu não sei se aquela série do Ben Reilly, do Spider-Noir, tem alguma coisa com a Sony. Eu não sei. Que foi com o Nicolas Cage. Eu sei. Eu ouvi dizer alguma coisa sobre... Nessa série, eles evitarem fazer... Eu comecei a assistir essa série, não terminei ainda, e não reparei, viu, se é da Sony. Eu não sei. Também pode dizer que eles evitaram algumas coisas, utilizaram algumas coisas nessa série por causa de direitos contratuais. Sim, eles não podiam usar o nome Peter Parker, porque pelo contrato Peter Parker, o Homem-Aranha, né? Ele não pode matar, não pode, né, ser um matador, Homem-Aranha matador. Aí eles tiveram que colocar o Ben Reilly, que vou te falar, cara, funcionou muito bem. Eu gostei muito do Nicolas Cage. O que é estranho, né, cara? O Nicolas Cage, tu olha assim e fala assim, será que esse cara é bom ou ruim? O cara tem 60 anos, já fez 50 filmes, eu já vi os 50 filmes e ainda não decidi. Ainda não tem como, tu realmente não consegue entender exatamente o que o Nicolas Cage ele é, ou o que ele quer, né, na carreira dele de ator. Mas os filmes do cara são divertidos. A maioria dos filmes que eu assisto dele, cara, tu consegue ter diversão. Cara, realmente, cara, eu também já assisti todos esses 50 filmes deles aí, eu já assisti. E, cara, Spider-Noir foi muito, muito bom. O personagem caiu que não é uma luva pra ele. E o que é estranho, que, tu vê Spider-Noir, e aí tu vê o outro personagem que ele fez também, que foi o Motoqueiro Fantasma. Foi divertido na época, mas envelheceu muito mal. Nem vou ver, então. Tu nunca assistiu, não? Motoqueiro Fantasma eu vi quando saiu, mas não vou rever. Não rever. Mas é bom, cara, tem grito, né? Porque, né, Nicolas Cage, tu espera ter grito. Então tem bastante... Olho arregalado. Hyper exaggeration, né? O cara tá se exagerando pra cacete. Pra referência de animação, o Nicolas Cage É verdade. Mas assim, voltando pra falar da Pixar rapidinho, cara, porque foi marcante, né? Pra gente aqui, né, muita gente que né, de Toronto, muita gente que acabou vindo pra cá, né, migrando pra cá,
e tava tentando trabalhar na indústria, todo mundo conhecia Pixelmon. Tipo, não importa se tava em games, eu tava em VFX, tava em college, todo mundo conhecia Pixelmon. Então, tipo assim, foi meio que um baque mesmo saber que a Pixel, que é um dos maiores estúdios, se não o maior estúdio de Toronto na época que a gente tava aqui. A gente vai até fazer uma visita na época que a gente tava no college, cara. Não sei se tu lembra. A gente fez uma visita ao estúdio. Porra, cara, tipo, foi tipo. A gente foi na época, acho que, se eu não me engano, a gente foi a Pixel e eu acho que a gente foi a Sorro também. Foram os dois. A gente foi na Yalsa. Não, a gente foi na. Era aquele que fazia 2D. Foi de animação pra crianças. Isso. Não era Yalsa? Guru. A gente foi na Guru. A gente foi na Guru, é verdade. A gente foi na Guru. Famoso pelo Paw Patrol. Exato. Patrulha Canina. Patrulha Canina no Brasil, tá? Nunca assisti no Brasil. Então, nunca assisti aqui também, mas a gente conhece o produto, porque, né, a gente tá aqui. Já você vai assistir bastante. Sim. Mas dá um ano aí, isso realmente vai ser normal. Isso não mora na minha vida, vai ser só isso, né, na televisão. Então, cara, a Pixel, pelo tamanho do estúdio, né, e toda aquela o legado que eles tinham deixado aqui na cidade, foi bem foi pesado, né, pro pessoal que tava aqui, que tava já na indústria, e pro pessoal que tava querendo entrar na indústria, saber que um estúdio desse tamanho acabou fechando. E foi como tu falou, né? Tu comentou nisso. Foi o teu primeiro emprego na indústria, né? Foi. Primeiro estúdio. A gente na faculdade lá, né? Lembra? O Fernando foi um dos primeiros a arrumar emprego. Porque, né? Porque é o Fernando, né? O cara, desde o college, o cara era foda no que fazia. Então, tipo, super dedicado e tal. Não, que isso, cara. E foi um dos primeiros a arrumar emprego e tal. Então, tipo assim, foi aquela parada de, caraca, Fernando conseguiu emprego na Pixel e tal. Então, tipo assim, foi aquele negócio, aquele fuzuê, né? Dentro do college e tal. O pessoal que ainda tava terminando o portfólio pra poder entrar na indústria. E cara, tipo, um estúdio desse tamanho fechar realmente, tipo, é triste. Bom que tem um estúdio novo, eu não sabia disso. Bom que tem um estúdio novo chegando e já, né, absorvendo muita gente. Mas também acaba que tem muita gente que ficou na rua, né, cara? Tipo, muita gente que acabou perdendo emprego. Sim, eventualmente, muita gente desistiu da indústria. E outra coisa que também tá acontecendo bastante, né? Nesse lado trazendo um pouco mais para a experiência nossa em Toronto, a Pixel era um baita do estúdio. A Pixel é uma referência mundial, né? Talvez não chegue assim no patamar de uma ILM, né, dos maiores estúdios que fazem, por exemplo, Avengers ou de uma Pixar, porque fazia também projetos para outros, né? A Pixelmon era sempre contratada a fazer projetos para outros, mas fazia com uma qualidade assim absurda, né? Fez inúmeros grandes filmes, trabalhou em Avengers, inclusive, trabalhou em filmes da Marvel. E o estúdio de Toronto, ele tinha uma coisa legal, que era assim, ele tinha um espaço físico grande, né? Os artistas ficavam muito assim, era um salãozão aberto, então os artistas ficavam muito próximos um ao outro, né? A gente conseguia ver o que o outro artista estava fazendo, a gente conseguia aprender muito por causa disso. Tinha um lado de laboratório, né? Como eu falei, eles tinham lá os suites, né, os macacões de fazer motion capture, tinha esse estúdio da Virtual Production. Então, assim, hoje eu trabalho num outro estúdio e eu conheço outros diversos, e a gente vê que a maioria dos outros estúdios é um monte de mesas e computadores com artistas trabalhando e uma sala de projeção, que a gente chama, né, que os artistas são convidados para ir para essa sala diversas vezes durante o dia, para assistir o que eles fizeram junto com os outros, mas assim, não para receber notas, que a gente fala, né? Então o supervisor chama, vem aqui fulano, ciclano, vem aqui para sala de projeção, aí ele passa no telão o que a gente fez e vai passando notas pra gente, arruma isso, arruma aquilo, aí você aproveita e vê o que o vizinho está fazendo, o que você está fazendo. Então assim,
é muito legal, mas é cada um trabalhando na sua e vendo quando dá o trabalho do vizinho. A Pixel era muito interativa, isso era muito, muito, muito legal. Era muito assim, um departamento se misturando com o outro em termos de conhecimento, de aprendizado, o que o outro está fazendo. Eu lembro, por exemplo, que a gente ia fazer motion capture era esse filme do Jack Black, tinha um esqueleto que corria. Então eu chamava um cara que tinha um jeitão meio esquisito de esqueleto, e ele ia fazer o papel do esqueleto. E tudo, o time de animação saía junto para almoçar antes da pandemia, né? Então todo mundo trabalhava lá no estúdio. E perder isso daí realmente é um pouco triste, né? Como eu falo, perder uma referência, perder um pouco de segurança, né? Porque você fala, pô, a Pixel fechou, como é que vai ser o resto? E é torcer para que continue de alguma forma, né? Outro nome, ou eu não sei como é que seria daqui para frente. A felicidade que eu tenho, num certo sentido, é que os projetos se espalham, né? Então a gente consegue ver também outros amigos fazendo. A Casa do Dragão vai ter a última temporada, quem vai fazer? Né? A Sony vai fazer de alguma forma, usando a mesma estrutura, outro estúdio, não sabendo como é que vai ser. Se viesse para mim, eu ia ficar bem feliz. Não, porque o show é pesado em VFX, né, cara? Então, tipo assim, é ter muito trabalho bom, porque a consequência disso é claro que tu vai ter muito trabalho, mas a consequência disso é você ter um portfólio gigante pra poder mostrar. Tu vai ter muita coisa que tu pode filtrar ali e pegar, tipo, parada, tipo, sensacional e mostrar no teu portfólio. O que é o currículo da galera que tá na indústria, né, cara? Tipo, é a nossa carta de apresentação, é o nosso portfólio. Então, eu acho que a gente pode até entrar na parte do que o pessoal precisa para ser um animador, né? Depois, vamos lá. Já com essa pegada, né? Realmente. Então, muita gente se pergunta, né? O que é necessário para poder entrar na indústria, como eu consigo, né, preparar o meu portfólio e o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, estudar, o que tem que estar no meu portfólio, todas essas coisas assim. É uma pergunta muito comum, tinha até no college, a gente tinha nossos alunos. A gente, como estudante, ficava se perguntando isso, perguntava pra galera da indústria, que eram os nossos professores. Eventualmente a gente voltou, dando aula, eu e o Fernando, e a gente respondia muita pergunta do pessoal, da mesma forma. O que é preciso para ser um animador? O que a gente precisa ter? Ainda mais hoje em dia, né, que tá super competitivo, o que a gente precisa ter, saber o conhecimento que a gente precisa. Porque, né, é aquela parada, tipo, tu tá num... É uma indústria que no Brasil tá começando a ficar mais forte, mas... E é o sonho de muita gente, né, poder trabalhar como artista, trabalhar com coisa criativa, não precisar trabalhar, sei lá, num banco. Nada contra, mas tipo assim, né, a diferença entre, tipo assim, o trabalho... é mais legal. Com certeza. Tipo assim, tu tá, né, sei lá, um trabalho de, como é que eles falam, um office desk, trabalhando numa parada, tipo, sei lá, que não te traz felicidade. Não foi o meu caso, no Brasil, fazendo isso por 10 anos, trabalhando com TI. Foi uma experiência, mas não era o que eu queria. Não era não me trouxe a mesma felicidade que trabalhar com animação, desenvolvendo games, me traz. Então, tem muita gente que está nessa mesma situação, querendo saber, e, né, a gente está aqui para responder. Fernando, tu quer começar? Sim. Bom, eu acho que, de uma forma geral, dá para virar um animador por diversos caminhos, né? O caminho que eu e o Wilson fizemos, e quando a gente se conheceu, foi pela faculdade, pelo college, na faculdade lá no Canadá. Mas dá para ser, o Wilson chegou a mencionar isso no primeiro episódio, dá para ser autodidata, claro, dá para fazer um curso que não é uma faculdade, um curso livre, né? Um curso técnico, tem diversas formas. De uma maneira geral, o que você precisa obviamente, aprender o que o animador faz, a gente vai falar o que o animador faz. Você precisa ter essas técnicas em um nível que eu vou chamar de básico, mas que envolve 1 milhão de coisas. Tem que aprender bastante coisa. Eu não vou facilitar, não. Para ser um animador dá muito trabalho, tem que estudar bastante no começo. Mas, enfim,
no final você vai ter um portfólio que eu chamei de básico, porque o primeiro portfólio que você faz nesse curso ou de forma autodidata é o que você vai usar para tentar uma vaga nos estudos, né? Esse portfólio ele vai ser o nível júnior, que a gente fala, vai ter basicamente projetos, animações pessoais, animações que você fez em trabalhos da faculdade, são animações que nunca foram utilizadas num filme ou numa série. E aí você vai, através desse portfólio, tentar uma vaga no estúdio de júnior, e aí você vai conseguir a sua primeira experiência nesse estúdio como júnior. O cargo de júnior normalmente faz coisas básicas, como limpeza de algumas animações de outras pessoas, mas faz também coisas bem legais. Eu cheguei no meu primeiro cargo de júnior na Pixelmondo, eu fiz shots bem legais, de filmes e de série. Obviamente, eles ficam em cima do seu ombro, né, vendo tudo que você faz, porque você é um júnior, mas eles te dão chance, assim, de fazerem coisas legais. Não é simplesmente um trabalho muito chato, não. Mas vamos lá, vou voltar um pouco. Nesse caminho aí, para ser um animador, a gente precisa aprender um conjunto de coisas. Não é simplesmente aprender a animar. Animar não é uma coisa que você chega lá e faz do tipo assim, aprender a datilografia, digitar um texto. Não. Para animar você precisa aprender diversas coisas de diversas áreas. Por exemplo, você precisa aprender física, como que funcionam as coisas. Desculpa. Você precisa aprender a lógica, né, das leis da física, que envolvem, obviamente, lei da gravidade, lei de ação e reação, né? Entre alguns detalhes, né, de como cada coisa reage, cada objeto reage. Você soltar um exercício muito comum que a gente faz quando está começando a estudar animação é o que chama de bouncing balls, né? Seriam bolas quicando, né? Então a gente aprende e todo mundo sabe disso, né? Mas na hora que você para pensar, como um animador, você tem que traduzir isso em detalhes para saber como é que funciona. Uma bola de ping-pong vai quicar de uma determinada maneira, uma bola de boliche vai quicar de outra maneira, uma bexiga vai quicar completamente diferente, né? Então a gente aprende isso no começo da animação. E a gente começa a aprender também algumas outras coisas de física complementares, né? Que o Wilson vai saber muito mais do que eu, inclusive depois no final desse episódio a gente vai ter uma surpresa do Wilson. Enfim, a gente aprende também animação, a gente aprende atuação, né? Muito importante. A gente chega a atuar, né? Nós mesmos, né? Nós artistas e animadores. Ninguém vai virar ator, ninguém vai aparecer na frente de uma câmera, mas para fazer uma referência, por exemplo, sim, a gente precisa gravar a gente mesmo, a gente precisa aprender como é que funciona o movimento do corpo. De um ser humano, de animais, a gente divide, por exemplo, em bípedes e quadrúpedes, né? Porque eles têm uma lógica diferente de funcionamento do corpo. Em bípede a gente divide também humanos e criaturas, e a gente vai aprofundando, divide crianças, velhos, cada pessoa no seu contexto vai se movimentar de uma forma diferente. E a gente aprende tudo isso. A gente divide esses movimentos também, a gente divide o que a gente chama de cycles, né? Ciclos, né? Então o ciclo de andar, o ciclo de correr, e aí tem o ciclo de um passarinho voar, de um cachorro, de um cavalo trotar, diversas coisas a gente, em termos de movimento de pessoas e criaturas e animais, a gente acaba desenvolvendo e aprendendo. E tem uma coisa muito legal, porque você nunca vai aprender tudo isso na faculdade. Você vai aprender o básico na faculdade, né? O básico de um ser humano andando, por exemplo, mas depois, com a experiência, fazendo o seu portfólio e depois trabalhando no estúdio, você aprende diversas variáveis disso, né? Então, assim, a gente não aprende numa faculdade, a gente aprende movimentos de mão, de dedo, mas a gente não aprende na faculdade como é que a mãozinha vai correr na Wandinha. Então, temos que ir lá durante o estúdio. Então, o estudo, né, a pesquisa continua durante a vida inteira, porque sempre aparece coisa nova, né, o que é muito legal. E, por último, né, a gente aprende não só física e não aprende também só a atuação. Dentro de atuação também é muito legal, porque tem a parte facial, a gente aprende muito da parte da face, né, microexpressões, sentimentos, né, o que cada parte do nosso rosto faz para expressar um sentimento, ou como reação a alguma coisa, mesmo incontrolável, né? Isso é muito legal. E a gente aprende tudo isso na faculdade. E por último, obviamente, a gente vai aprender o software, né? A gente vai aprender o Maya, no nosso caso.
No caso de VFX, o Wilson aprende alguns outros softwares diferentes. No caso de VFX, a gente usa em geral o Maya, né? Eu acabo usando um pouco de Houdini, um pouco de Nuke, que é o editor em 2D, né? Mas 95% do tempo é o Maya. E no Maya a gente consegue aplicar toda essa lógica de animação junto com o storytelling que a gente fala, né? A gente sabe o que está acontecendo na cena com o personagem e a gente aplica isso no rig, que é o personagem em 3D que a gente tem lá no Maya, né? Deixei de falar alguma coisa, Wilson? Não, tá ótimo. Acho que não preciso nem falar nada. Como obviamente... Pode falar. Não, uma pergunta pra você, então, né? Já que tu comentou sobre isso, sobre o college e tal. E é uma pergunta que muita gente pode ter também, né? Que tá ouvindo agora ou assistindo. Porque nem todo lugar você vai encontrar um college pra poder estudar animação. Então, a pergunta seria: dá pra arrumar um trabalho sem college? Sem ter o diploma? Olha, eu vou falar dentro do que eu sei. E o que eu sei, obviamente, é a experiência que eu tive toda no Canadá, ainda tenho, né? Trabalho bastante no Canadá. E vou falar também de amigos brasileiros que eu tenho. Uhum. A resposta é não precisa de um college, mas um college ajuda muito. Ou um curso, não necessariamente um college. Sim. Um curso. Eu vou falar por quê. Você consegue um emprego baseado no seu portfólio. Vamos supor que você é um autodidata, mas a animação que você faz é fantástica. E isso eu já vi. Portfólios com animações fantásticas e a pessoa não tem uma formação, nem numa faculdade, nem num curso, né? Eu trabalhei com um animador sênior indiano, inclusive ele estava lá na Índia, que as animações dele são poderosíssimas, assim, uma coisa assim, surreal. E ele nunca tinha feito um curso. Então não necessariamente precisa desse curso, ou de uma faculdade. O que o curso vai ajudar? A primeira coisa é óbvia. Você vai ter alguém te dando o beabá. Você vai ter alguém que vai te dar diretamente. Você não vai precisar procurar no Google uma coisa específica. Isso. Quando você é autodidata, você pode não saber exatamente qual é o próximo passo, ou você pode dar alguns passos, mas ter pulado algum passo que ficou para trás, que você não aprendeu ou não aprendeu direito. E aí os próximos passos que você deu à frente ficam, na verdade, meio comprometidos, né? Eu já vi animadores, por exemplo, que fazem animações faciais muito legais e erram coisas básicas, né? Por exemplo, toda vez que a gente vai olhar de um lado para o outro, virando o rosto, não toda vez, porque não, mas a gente tem a tendência a piscar o olho virando o rosto de um lado para o outro. E é um erro muito comum que eu já vi em portfólios, normalmente de júnior, né? Que o personagem olha de um lado para o outro com o olho aberto, né? Então, a não ser que você tá no meio de uma floresta sendo perseguido por algum monstro, você vai piscar. Pois é. Exatamente. A naturalidade é toda vez que você vai... Quando você move o olho em distância curta, ele não precisa piscar, mas toda vez que vai para baixo, para cima, né? Por que isso? Tem uma função biológica, né? A pálpebra está espalhando a lágrima, está lubrificando o olho para o olho funcionar melhor. O olho vai precisar de uma movimentação maior, a pálpebra lubrificando ajuda essa movimentação. Enfim, tem erros básicos que se você não faz um curso, você pode cometer. E se você comete um erro básico num portfólio, pode ser que o supervisor do estúdio vai olhar você e vai falar assim, não sei se eu quero esse cara. Ele é muito bom, mas ele cometeu alguns erros básicos. A gente vê muito erro em portfólio, a gente sabe que é distração, a gente sabe que pode melhorar, mas quando é um erro assim fundamental, que o animador não deveria errar, aí é complicado. Então, essa é a primeira coisa boa de um curso, né? Você realmente aprender tudo numa linha cronológica do que você tem que aprender, na ordem que tem que aprender, sem deixar nada para trás. E ter alguém te guiando, né? Mas eu acho que uma segunda coisa que não dá para negar vários estúdios onde eu apliquei, os supervisores olharam a faculdade que eu fiz e falaram assim, pô, muito legal. O supervisor da Sorro, quando eu entrei, e hoje ele ainda é meu supervisor, eu mudei de estúdio, ele mudou também para esse estúdio, a gente está no VFX. Ele se formou no mesmo college que eu. Legal. Não pesou em nada em termos de
eu precisei de um portfólio, eu precisei provar a minha qualidade, eu precisei mostrar. Eu já tinha trabalhado na Pixelmondo, eu já tinha passado por outros estudos, eu precisei demonstrar tudo que eu fiz com qualidade. Mas ele sabe o que eu aprendi, ele sabe por onde eu passei, é uma referência, né? Em Toronto, vou trazer para o DataBolha, né? Em Toronto, são basicamente quatro grandes colleges de animação, né? A Centennial, a Seneca, Sheridan, George Brown. Então, assim, os supervisores conhecem essas faculdades, esses cursos. Então, quando você chega com uma formação... Muitos dão aula, né? Muitos dão aula nessas faculdades. Então, quando você chega com uma formação, normalmente o supervisor do estúdio, que é quem vai avaliar seu portfólio, ele olha a sua formação e ele meio que, já sei que essa pessoa fez isso. Então, é uma referência que dá um certo conforto para ele, né? Dá uma segurança para ele. Mas, de novo, não precisa. Eu conheço muita gente que não fez faculdade, fez um curso mais simples, outros aprenderam sozinho, outros fizeram curso em outros países, né, nos países de onde eles vieram e estão hoje no Canadá, né. O dono do estúdio onde eu estou, o dono desse estúdio, o background dele é animação, mas assim, ele fez há muito tempo, lá no Irã, ele é iraniano, né, e ele foi para Toronto e trilhou o caminho dele, foi subindo, virou lead, virou supervisor, ao ponto de hoje ter o estúdio dele. Então, assim, a formação não vai garantir nada, mas vai ajudar em muita coisa. Em games, como é que funciona? Cara, não é muito diferente. Eu posso dizer que concordo contigo totalmente nessa questão de ter um college legal, pela questão de criar um networking, você já ter, né, tipo, um grupo de amigos também que, né, pode eventualmente te arrumar, te ajudar com emprego, te recomendar para alguma coisa, ou até mesmo criar o seu próprio projeto, o seu próprio game. Tinha muito aluno do programa de Game Development que eu dava aula lá também, e os caras fizeram o próprio jogo deles e tal. Então isso já ajuda, porque, né, o college, ele te mostra meio que todos os caminhos que você pode trilhar, e você acaba escolhendo o seu caminho, né? Então acaba que fica fácil, porque você vai conhecer, sei lá, um animador, um cara que vai fazer um environment, o cara que vai fazer VFX, o cara que vai fazer programação dentro do teu próprio curso, porque você acaba aprendendo tudo isso dentro do college. Então você pode sair dali com basicamente um estúdio pequenininho, né, um indie studio, e fazer o teu próprio game. Isso então ajuda. Ter college ou não, não necessariamente, né, se você quer aprender e fazer o teu próprio projeto, ou encontrar gente, né, que vai acabar te ajudando, ou se você quer ser um desenvolvedor solo, né, solo developer, tu consegue fazer. Hoje em dia tem várias ferramentas que te ajudam a fazer isso e tal. Então você consegue fazer um jogo sozinho. Eu tenho um grupo de amigos que já estão entrando no game que eu tô fazendo. Até o momento eu tô sendo solo, tô fazendo um jogo sozinho, mas vai ter um grupo de amigos que estão chegando agora, né? Já que eu cheguei num certo ponto do jogo, eu preciso de gente já para poder criar o mundo, criar personagem, fazer concept, essas coisas assim, essa parte mais artística. Eu tô fazendo toda a parte técnica. Então tem uma galera que tá começando a juntar agora, mas assim, o protótipo, a parte lógica fundamental do jogo tá pronta, e eu fiz sozinho. E aprendendo coisa, uma experiência que eu tive na indústria, claro, legal, não posso ignorar isso, né? Mas também muita coisa que eu aprendi usando na internet. Eu vou lá na internet, procuro as coisas, vou em fórum, no Reddit, vou no Unreal, no fórum do Unreal e faço pergunta e tal. Chat tipo assim, isso. Uso o AI para poder perguntar, tenho isso que eu criei, quero chegar nesse ponto, tá acontecendo esse bug. Às vezes eles dão te dizer que é, sei lá, 50-50, às vezes tu pega uma informação que vai funcionar, às vezes eles te falam uma parada que quebra o teu jogo inteiro. Então, assim, 50-50. Mas, tipo assim, tem ferramenta, tu pode usar AI pra fazer pergunta e tal. Eu não tô usando AI exclusivamente pra poder fazer as coisas pra mim. Eu pergunto na questão de programação, porque eu não sou um programador.
E aí eu vou lá e faço na mão mesmo, sozinho. Mas tem como fazer coisas sozinho, tem como você, né, fazer o teu próprio jogo sozinho, sem ter um college. Nos estúdios de games... Desculpa, nos estúdios de games tem artistas que fizeram um curso que não seja faculdade ou que aprenderam sozinho? Cara, tem... A maioria o pessoal de faculdade. A maioria o pessoal que veio de college e tal. Mas agora que as coisas estão mudando um pouco na indústria, tu começa a ver que tem menos estúdios contratando júnior, tem sido bem difícil. Tu começa a ver muita gente criando estúdio novo por conta própria, sem ter uma educação superior. Tu vê que isso está acontecendo bastante. Então, desses estúdios pequenos, que eu vejo que vão se transformar em coisas grandes, eles provavelmente vão contratar gente do mesmo estilo. Ou gente que veio de college, ou gente que veio que aprendeu sozinho. Eu acho que vai fazer uma... Eu acho, né, o que eu tô vendo, que vai acontecer uma mudança na indústria, e esses estúdios pequenos vão se transformar em alguma... Muitos vão acabar, né? Vão falhar, que é normal, mas tu vê muito estúdio pequeno se transformando em algo maior, e eles vão ter a mesma visão, a visão um pouco mais menos engessada, mais evoluída na questão de a gente não precisa de college para poder criar as coisas. Mas tem, e tu vê em AAA também, que tem muita gente que aprendeu por conta própria, programador, a galera technical animators e tal, que veio sem college, e tá lá. A questão é que, como o college era uma coisa que facilitava muito aqui no Canadá pro pessoal se manter como permanente, residente permanente, imigração, né? E para imigração, acaba que tem muita gente que fez college porque realmente precisava do college para poder ter o visto de trabalho para poder ficar aqui. Mas com todas essas mudanças de imigração e tal, eu vejo que vai mudar um pouco, e esses estúdios grandes eles vão começar a pegar o pessoal que que consegue provar que sabe fazer, mais do que eu tenho um papel dizendo que eu tenho um diploma de college. Eles querem gente que realmente mostre no portfólio deles que eles sabem fazer as coisas, vai pra entrevista e, né, mostra que sabe o que tá fazendo. Mas, do outro lado, college ainda assim é importante pela questão de networking. Não, sem dúvida. Eu vou até trazer a questão pro Brasil, né? A indústria no Brasil, vou chamar assim, porque eu até torço para que realmente vire uma grande indústria. Os artistas no Brasil, eles estão muito pulverizados, né? Então, assim, em termos de cinema e séries, são muito poucos estúdios que fazem, né? Tem bastante publicidade, tem bastante em games menores, né? E canais de TV, né? Também tem bastante no Brasil, tem canais de TV que mexem com isso, para fazer as suas séries, para fazer novelas, enfim. Eu conheci alguns artistas aqui no Brasil. Apesar de eu estar no Brasil, o meu envolvimento é 100%, 90% do Canadá, né? Mas eu conheço artistas do Brasil, tive contato, e como aqui, pelo menos um tempo atrás, não existia faculdade de animação, né? Eu, pra falar a verdade, eu nem sei, não sei falar o nome de nenhuma. Sei que existem, mas não sei falar. Mas como não existia antigamente, os artistas que estão trabalhando há mais tempo na área, eles têm algumas outras formações, talvez próximas, né? Tem uma grande amiga da Carol, que ela trabalha com games, trabalha com VR, na verdade, que é muito legal. E eu acho que o background dela é publicidade, acho que ela se formou em publicidade. Mas enfim, por algum motivo ela foi trabalhar em algum lugar, começou a mexer com a parte de 3D, e aí foi crescendo, né? A ponto de hoje trabalhar com jogos e realidade virtual. Mas enfim, tem muita gente que eu sei no Brasil que vem de uma faculdade similar, então, ou de publicidade, ou talvez de arquitetura, e aí começa a mexer com ferramentas 3D,
com ferramentas de Nuke, de Compositing, por alguma necessidade que tinha dentro daquela área. Então, em publicidade, por exemplo, existe, né? Tem VFX dentro de publicidade, né? Os comerciais que a gente vê que tem algum elemento em 3D acontecendo, se não foi feito por inteligência artificial, foi feito por um artista de 3D, né? Pelo menos até um certo tempo atrás era tudo por artistas. E aí, por esse motivo, esses artistas, ou eles ficam em publicidade, ou eles acabam pulando, né? Então eu conheci artista que fazia Big Brother, aqueles robozinhos lá que ficam andando para um lado e pro outro, as vinhetas do Big Brother, né? Eu conheci já gente que trabalha com isso, e eles não tiveram uma faculdade de animação, porque simplesmente não existia, né, no Brasil. Então, para quem quer começar, está no Brasil e tem planos de ficar no Brasil, eu acho que a faculdade passa a não ser tão necessária assim, né, em termos de currículo, o que reflete no esforço. Talvez o esforço tenha que ser redobrado, tem que aprender muito mais coisa, né, por conta própria ou em algum outro curso, para poder fazer o próprio portfólio. Porque uma outra coisa também da faculdade que fez com a gente, né, a gente diz isso por experiência própria, e qualquer um que for para a faculdade, é que você é obrigado a se focar, você não tem outra opção. Talvez quando você faça um curso sem ser faculdade, ou seja, autodidata, você estuda um pouquinho aqui, outro ali. A faculdade que a gente fez, e talvez a maior parte delas, não tem conversa. Você vai ficar ali 1 ano e meio, 2 anos da sua vida respirando a animação, né? O que implica talvez numa coisa de grana que seja complicado, porque quem precisa trabalhar ao mesmo tempo. Não vou dizer que é impossível, mas é muito complicado. Wilson tentou trabalhar ao mesmo tempo. Tentei 2 vezes. No início do college, tipo, eu estava trabalhando de madrugada, e aí no dia seguinte eu tinha que chegar pro college pra aula 9 horas da manhã, tinha que chegar um pouco antes, e ficar até as 9 horas da noite, porque a gente tinha aula que era para poder... As aulas não eram pensando no aluno, eram pensando na disponibilidade do professor. Então, tipo assim, tinha aula que era 9 horas da manhã, para os professores que eram full-times e trabalhavam como professores. E tinha aula que era 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, que era para os professores que trabalhavam no estúdio de 8 às 5, e aí vinham para trabalhar à noite para poder, né, dar aula pra gente. Então, tipo, a gente tinha aula 9 horas da manhã, às vezes tinha uma aula 1 hora da tarde, depois do almoço, cada aula tinha 3 horas, e tinha uma outra aula às 7, às 6. Então, tipo assim, não vale a pena voltar pra casa, até porque, né, como estudante, aqui, tu não tem grana, o que tu vai fazer? Gastar dinheiro de passagem? Não, tá louco, né? Gastar dinheiro de passagem, chegar em casa, depois gastar dinheiro de passagem de novo pra poder voltar pro college. Já ficava lá direto, levava a marmitinha, esquentava comida lá no micro-ondas e ficava lá direto. Então, tipo, eu trabalhava de madrugada, saía de casa, sei lá, 10 horas da noite, chegava lá quando o mercado... Era o mercado que eu tava trabalhando. Chegava lá quando o mercado fechava pra repor as coisas, né? Repor as coisas em prateleira e tal, e ficava até quando amanhecia e o mercado ia abrir de novo. Era o shift da noite, né? E aí, tipo, 8 horas da manhã, cara, a gente tinha dia que eu ia do mercado direto pro college. Ou às vezes eu ia pra casa, dormia 2 horinhas, 3 horas, e ia pro college de novo. Pra no dia seguinte. Era um part-time, então, tipo, eu trabalhava no mercado, sei lá, 3 dias na semana. Mas, cara, tipo, no college que a gente tava no primeiro, segundo semestre, que era, tipo, pauleira, que a gente tinha que estar focado fazendo, né, assignment, que é uma coisa também que eu acho que ajuda, né, já puxa o que o Fernando tava falando. Tá num college te força a trabalhar com deadline. Você tem o prazo para poder entregar aquilo ali, que é a mesma coisa que vai acontecer no estúdio. Não tem conversa. Tem que estar entregue no college. Você tá pagando para aprender e você tá preso ao prazo. No estúdio, você tá sendo pago para entregar naquele prazo. Então, tipo, não tem conversa. Exatamente. Então, é muito bom você estar no college por causa disso, porque você tem prazos. Prazos são fundamentais na nossa indústria. Então, isso aconteceu comigo. Tipo, aí eu ia do trabalho pro college, chegava no college, tinha uma aula, dormia entre uma aula e outra, tipo lá nos sofazinhos que a gente tinha lá no campus,
e depois ia pra outra aula. Então, cara, não durou muito não. Mas meu segundo trabalho, já pra perto do final do college, era um outro part-time. Foi um pouco mais tranquilo, já tinha um pouco mais de experiência também, já tava mais senior, né, como estudante. Então, tipo, deu pra gerenciar um pouco mais, mas também não foi fácil. Então, trabalhar e estudar foi complicado. Mas muita gente fazia, né? Infelizmente, aprender animação ou aprender qualquer outra disciplina, modelagem, rigging, né? A gente pode falar sobre animação. Infelizmente, é uma coisa que é uma qualificação que exige tempo. A gente respirou animação por aí 1 ano e meio, que foi a nossa faculdade, uma faculdade de 2 anos que a gente fez, mas nossa faculdade era intensiva, não tinha férias, né? Tinha uma pausa pequena entre os semestres, mas era deixar pior, né? Era aula de manhã, de tarde e de noite, então a gente ficou, para as pessoas terem uma dimensão, né? Para você que é animação, tem uma dimensão. É 1 ano e meio fazendo isso de manhã, de tarde, de noite, aula, trabalho. Então toma tempo. Tem um lado bom, porque é uma qualificação que não vai te tomar aí 4 anos, como normalmente são as faculdades no Brasil, 4, 5 anos, né? Mas não tem como mentir. É uma coisa que, se você for aprender nas suas horas vagas, aí, fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite, depois do trabalho, você vai ficar 10 anos até aprender o que você está aprendendo. Infelizmente, requer dedicação. E o curso ou a faculdade te coloca isso, né? Prazo, foco, faz você suar, chorar. Não é fácil, não é fácil. Literalmente, né? Tinha gente que chorava. Tinha gente que chorava. É verdade. Teve gente que abandonou no nosso curso, né? Que não terminou. Às vezes precisava trabalhar, né? Dá pra entender. Às vezes descobre também que não gosta, o que não quer. Esperava outra coisa. Tanto. Não sei, tem tanta coisa. Mas para quem pode, tanto em termos financeiros quanto em termos de ter tempo, e para quem tem vontade, que precisa de muita vontade, é uma coisa aí que sim, em 1 ano e meio, 2 anos, dá para você sair do zero e virar um animador. Júnior, né? Obviamente, eu falo, um júnior, né? Eu falo sair do zero, assim, quanto mais você souber de computação antes, melhor. Se você souber abrir um computador, abrir um SketchUp, abrir qualquer coisa que mexa com 3D ou com imagem, com Photoshop, alguns comandos básicos você vai conseguir aproveitar, né? Dá para você reciclar e usar no 3D no curso. Mas se você não souber nada também de nenhum software, talvez você sofra um pouquinho mais, mas você aprende também. Pois é. É questão de ter paciência também, né? Porque é uma educação superior, é um trabalho, nem questão de educação superior, caso você queira aprender por conta própria, é um trabalho como qualquer outro, né? Por mais que seja artístico e fazer uma parada que você vai curtir, vou trabalhar num Avengers ou trabalhar, sei lá, num GTA da vida, é algo bem bacana de se fazer, de se trabalhar com. Não é à toa que a gente está aqui, a gente está feliz fazendo o que a gente está fazendo, mas como qualquer outro trabalho, é um trabalho e necessita esforço, necessita aprendizado, necessita continuar se capacitando, estudando. Uma coisa que eu acho que é importante também, acho que o Fernando tocou nisso bem brevemente, mesmo que o seu caso, não quero fazer college, não quero fazer faculdade e tal, eu me garanto estudando por minha conta, o poder do one-on-one, que é tipo encontrar um mentor, alguém que vai te dar um feedback. O feedback é extremamente importante, porque mesmo no college a gente tinha às vezes aluno que pedia ajuda e não seguia o que a gente estava falando. A gente não tá lá para poder... Claro que a gente tá lá para ganhar dinheiro porque é trabalho e tal, mas a gente tá lá também para ajudar, né? Dar aula é muito questão de, tipo assim, você tá ali porque você também tem muita paixão, porque tu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Depois aqui, ainda mais aqui no Canadá, tipo, quando tu vem a época de imposto e tal, que tu vê que tu ter 2 trabalhos, na verdade ter 2 trabalhos é pior pra você do que ter um trabalho só. É muita questão de, tipo, você tá ali por paixão, pra querer ajudar, porque você uma vez tava naquela situação, né, como estudante e queria, né, a ajuda
de alguém, né, para poder te dar o feedback, para poder te capacitar e te ajudar a arrumar um emprego. Você tá ali porque você tem amor pelo teu trabalho, você quer ajudar aquela pessoa que tá ali também, porque você, né, tem um pouco de empatia na situação que eles estão. Então, tipo assim, a gente tinha estudante que ia pedir ajuda, eu sentava lá, na semana seguinte eles vinham, mostravam o negócio e não mudava nada. Então, tipo assim, a galera não tava dando atenção pro que você tava falando. Então, ele tava perdendo o tempo dele, ou ela, e você tá perdendo o teu tempo. Então, você tá ali querendo ajudar, perdendo tempo. Exato. Muitas das vezes eu ficava depois da hora, chegava em casa tarde e o estudante não dava nem atenção nenhuma. Então, tipo, meio que, tipo, isso, você tá sendo pago, né? Quando é overtime, tu não tá sendo pago, mas você tá sendo pago pra ajudar. Você tem paixão que é ajudar, mas aí a pessoa lá do outro lado não tá querendo se ajuda, né, a sua ajuda, tá perdendo o tempo dela e tá perdendo o teu tempo. E no final das contas, Fernando, tu pode confirmar, no meu caso, 100% dos alunos que não seguiam o que a gente tava falando não arrumavam emprego. 100%. 100%. Então, tipo assim, pede ajuda, pede pra tu dar uma olhada, mas a pessoa acha que não sei o que eles estão esperando. Estão esperando talvez você olhar e falar assim: caraca, você é o próximo Tim Burton. Você vai ser o próximo George Lucas. Você é um gênio. Eu não sei se era isso que eles estão esperando. Meu feedback era eu tinha, né? Tinha um cara que era o meu mentor no college, completamente diferente. Ele olhava meu trabalho e falava: tá uma merda, faz tudo de novo. Mas o cara era gente boa, o Sean. Mas o cara era super gente boa, meu amigo hoje. É o jeito dele de dar aula. Eu não levava pro lado pessoal. Eu fazia o que ele falava. Mas o meu jeito de trabalhar com os alunos era um pouco diferente. Eu chegava e falava as coisas que estavam boas. Então tá bom, tô vendo a tua visão, tá legal aqui, gostei disso. Mas tem isso que tu tem que focar. E mesmo assim o pessoal, tipo, não... Né? Eu gosto de dar uma parte positiva, falar que tá bom, eu gostei, mas ainda assim tem coisa que precisa ser retocada, consertada e tal. E mesmo assim o pessoal não dava atenção. Então, assim, não ignorar o feedback de alguém que tá na indústria você tá cavando tua própria cova. Tu não vai arrumar emprego. Então, encontra alguém que vai te ajudar, que vai te dar um feedback. Nem todo mundo, né, é que nem encontrar terapeuta, eu acho. Às vezes tu encontra uma terapia que, tipo assim, não te faz, né, não te dá aquela ajuda que você tá procurando, aí tu vai lá procura outro terapeuta e tal, e aí tu acaba, tipo, caraca, realmente eu encontrei uma pessoa perfeita. É a mesma coisa com a pessoa que vai te dar o feedback. Talvez o primeiro não seja bom, talvez seja, mas procura um próximo. Eventualmente tu vai encontrar alguma pessoa que vai te ajudar, porque isso é super importante para você se qualificar e arrumar esse primeiro emprego. Eu falava com alunos na faculdade a mesma coisa, e eu falava assim bem abertamente, falava, isso que você fez, às vezes os alunos faziam uma coisa nova, uma coisa ousada, uma coisa diferente, e obviamente não é uma crítica à criatividade, querer barrar nada, mas era do tipo assim, o que você fez talvez seja muito legal para um projeto pessoal, para mostrar uma ideia nova, mas não é o que os estúdios querem. Os estúdios querem ver que você faz tem um lado que quer ver que você sabe o arroz com feijão. Isso. Né? Eles precisam de artistas que façam. O estúdio não quer contratar o animador para criar o próximo Game of Thrones. Eles já estão lá com um projeto para ser feito, que talvez seja o próximo Game of Thrones ou não. Eles precisam de artistas para fazer o que já está decidido, o que já está determinado. Precisa de gente para executar, né? Sempre cabe criatividade. Talvez seja você criar uma coisa extremamente nova do zero, mas você como artista pode sim colocar o seu detalhe lá, dar sugestão para o diretor, para o supervisor, e eles aceitam, é muito normal isso acontecer. Mas enfim, a gente como professor no curso, pelo menos eu falava muito abertamente assim, o estúdio não quer ver isso, infelizmente. Né? O estúdio quer ver que você sabe fazer A, B e C. E esses A, B e C são coisas básicas. Né? Quem sabe você mostra no seu portfólio as coisas básicas que o estúdio quer ver, mais essa novidade que você está fazendo, que a gente não precisa lapidar. Também não é assim, simplesmente mostrar uma coisa e achar que é genial, só porque essa coisa
mesmo sendo ousada, mesmo sendo nova, pode postar, vai ter muita coisinha a ser melhorar nela, porque a vida funciona assim, né? Tudo que você vai fazer de novo, você tem que aprender a lapidar. E a animação tem uma coisa que também esse 1 ano e meio ajuda muito de formação, e talvez você como autodidata não aprenda isso, e o one-on-one que o Wilson falou, o feedback é fundamental, que a animação tem uma coisa assim muito relativa. Não é relativa, na verdade, é uma habilidade que você aprende, mas é uma habilidade assim muito ligada à sensibilidade. Então eu olho animações e eu consigo ver se está boa, se não está, se está natural, se não está, o que está faltando. E quando você começa o curso, quando eu comecei o curso de animação, era 0. Então eu olhava uma animação muito boa e uma animação com muita coisa a ser melhorada, e eu não via diferença nas duas. E eu não conseguia, ou se eu via, eu não conseguia saber dizer o que estava de errado. Então assim, quem tem um olho treinado já, né, consegue ver o que tem de errado na outra animação. Então quando a gente está dando aula para o aluno, a gente consegue ver, olha, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode ser assim, 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 assado. Eu cansei de ter situações com o aluno, onde o aluno fazia uma determinada animação, talvez olhando para um lado para o outro, e tava piscando o olho certinho, tudo bonitinho, mas eu falava assim, e se você colocar um movimento de cabeça um pouco mais, sabe assim, um pouquinho para baixo e levanta para cima para olhar. O arco, né? Você dá um pouco, exato, o arco, né? Mas o arco com acting, sabe? Então, a gente fala, muda o timing da piscada, muda o timing de olhar pro lado. Aquele squash stretch quando você tá fazendo, né? Tipo... Exatamente. Então tem um personagem que tá aqui. O personagem tá aqui olhando pro lado, tá aqui, sei lá, uma criatura de um jogo. Aí aparece o protagonista lá, a criatura não vai fazer assim, né? O protagonista gritou. E criaturas não fazem isso, né? É muito linear, né? É muito mecânico. Graça, muito isso. Exatamente. Então a gente consegue olhar e saber o que dá para melhorar, o que tem de errado. E num curso, não tem como substituir o professor, né? O professor vai te ensinar tudo isso, ele vai te passar tudo isso, né? Ele vai te dar o caminho, porque a hora que você aprende que uma criatura pode ter vida olhando para um lado, você aprende que tudo pode ter vida, né? Aí você começa a fazer pesquisa, fazer perguntas, onde mais eu posso colocar isso, onde eu posso melhorar, né? Enfim, não tem como substituir um curso e um professor nesse quesito. Alguém olhando, justamente o que você falou, o one-on-one, né? Alguém te dando feedback, alguém olhando o seu trabalho e falando melhora nisso, melhora nisso, né? E é muito legal durante o curso, uma coisa também dando um pouco de detalhes a mais, porque a gente aprende as coisas assim no começo do curso meio em separado, então você aprende a mexer no Maya, como criar um key, como abrir, pegar um rig, como mexer o rig, mover, rotacionar, enfim. E ao mesmo tempo você aprende a física, as bolas quicando, e ao mesmo tempo você aprende o acting, a gente tem aula de acting mesmo, exercícios mesmo, expressão corporal, expressão facial. Você vai meio que aprendendo isso em separado, e de repente vai aparecendo os trabalhos onde vai junto. A hora que você vê que você está próximo do fim do curso, no terceiro semestre, você está juntando tudo já. Aí você está animando personagens que estão fazendo tudo, estão seguindo a física, estão usando o melhor possível do Maya, estão fazendo o acting para valer, né? Tá pensando nos todos os princípios, né? Que é algo que também que a gente aprende no college também. Exatamente. Os princípios da animação do Richard Williams, que na verdade, né, ele usou os princípios se baseando no Illusion of Life, né? Do livro lá dos caras da Disney. Então, tipo assim, são coisas que a gente, né, acaba aprendendo no college, e aí foi o que o Fernando falou, tu vai colocando todas aquelas peças juntas e eventualmente tu vê né, o quebra-cabeça montado, né? Tipo, no início, tipo assim, tudo muito separado, muito polarizado, até o momento que você realmente consegue juntar tudo, e aí, como o Fernando falou, tipo, é um clique, cara, tipo assim, do dia pra noite você acha que acorda e fala assim, caraca, meu olho tá treinado. Tu começa a explicar o porquê que aquilo ali tá errado. O que pode ser adicionado ali. Então, tipo assim, é aquele negócio que falam, né? Tipo, 1.000 horas trabalhando naquilo, 10.000 horas trabalhando naquilo, vai te transformar e vai aumentar o teu nível de conhecimento aquilo que você está trabalhando, naquilo que você está estudando. Então tem que ter paciência, tem que se focar, estudar, tem muito
tentativa e erro, né? O try and error. Tu vai fazer alguma coisa, não vai funcionar, volta pro início, faz novamente. Não se prende muito ao tipo, que você tá fazendo no início, porque aquilo ali é um esboço do que vai se transformar no futuro. Aquilo ali, mesmo que você joga no lixo aquela animação que você tá fazendo, a próxima você já vai usar o conhecimento daquilo que você aprendeu no anterior. Então vai estar sempre melhorando. Você vai estar sempre melhorando. Mas você também vai ter que estar sempre se capacitando. Assistindo vídeo no YouTube, indo na internet, procurando resource, né, coisa que você vai te ajudar para poder aprender, tendo feedback de alguém com mais experiência. Então, tipo assim, todas essas coisas é dedicação. Como qualquer outro, né, trabalho, ou se você é um atleta, ou se você trabalha, sei lá, num escritório de advocacia, dedicação. Você vai ter que estudar, você vai ter que se capacitar, você vai ter alguém com mais experiência que vai ser o teu mentor. Tem que estar sempre, né, tentando se evoluir, porque aquilo ali é a carreira que você quer seguir. Então, exatamente. Né, tem que tratar como uma carreira. Exatamente. É muito legal também o curso por uma coisa muito importante. Você vai aprender mais da indústria e aprender mais sobre o que você gosta. No final do curso, a gente vai... Vamos supor que você quer ser um animador, você já sabe. Numa faculdade, quando você entra, não necessariamente você precisa saber. Pode ser que você queira ir para modelagem, onde você vai criar em 3D os personagens, os objetos, né, os ambientes. Mas enfim, vamos supor que você já sabe que você quer ser um animador. Como a gente é. A gente já pega o personagem feito, construído, criado, rigado, né? Depois a gente vai explicar mais sobre tudo isso, mas assim, a gente só dá vida para ele. Só, entre aspas, né? A gente dá vida para o personagem. Mas assim, durante o curso você vai descobrir se você gosta mais de ir para games, de ir mais para VFX, que é cinema e série, de ir mais para animação infantil. A animação infantil é muito legal, eu já trabalhei um tempo em animação infantil. Porque cada uma dessas indústrias tem suas particularidades, né? Em games, por exemplo, eu poderia ser contratado por um estúdio de games, mas eu teria que aprender um monte de coisas novas, né? Uma coisa que eu sei, por exemplo, de games e que eu não lido tanto no meu dia a dia é que a animação tem que funcionar, o que a gente fala, em 360 graus, né? Então, se tem um personagem pulando ou atirando ou fazendo qualquer movimento, a animação você tem que assistir essa animação de qualquer ângulo e ela tem que funcionar e fazer sentido, né? Em VFX e streaming, isso não acontece tanto, né? Às vezes você vê o Homem-Aranha balançando pelas teias entre os prédios, quando ele passa atrás de um prédio, não importa o que está acontecendo ali, né? Pode estar mal feito, pode estar qualquer coisa, porque não vai estar aparecendo na tela. Exatamente. Em games, os personagens têm que estar funcionando em todos os ângulos. Às vezes, nesse movimento do Homem-Aranha, tem uma mão dele que o corpo dele tá escondendo aquela mão. A câmera não consegue ver a mão porque, sei lá, ele tá de costas para a câmera e a mão tá na frente do corpo dele. Aquela mão não precisa de animação em VFX. Aquela mão pode estar aberta, uma pose estática, né? Sem fazer nada. Em games precisa. Então, essa animação funciona 360, eu teria que, não vou dizer aprender porque eu sei, mas eu teria que refinar muita coisa, né? Da mesma forma, um animador de games, quando vai para VFX, em VFX as coisas são muito delicadas. Então, essa mesma mão, quando vai segurar um objeto, como se fosse esse microfone, a mão tem que segurar o objeto de uma forma muito consistente. Não tem como enganar. Então, quando você vê no Game of Thrones alguém fazendo carinho no dragão, né? A pele do dragão tem que reagir, a mão tem que fazer, a mão formar, né? De uma forma. Isso. Tudo funciona num nível assim, pixel, né? Muito detalhado, né? E não só por causa da naturalidade do movimento, mas porque todo movimento vai gerar sombras, vai gerar, a gente chama de bouncing lights, né? A cor do dragão reflete um pouco na mão, vice-versa. Então todas essas coisas ficam no controle do animador, né? Que talvez em games ainda não tenha, pode ser que um dia chegue nisso, mas talvez não tenha nesse nível de detalhamento. E quando você vai assistir um filme, o olho humano é capaz de identificar pixels ali que estão errados, que não estão naturais, né? Então no curso você vai descobrir um pouco de tudo isso. Você vai aprender um pouco sobre games, sobre animação infantil, sobre VFX, e você vai ver, né? Eu gosto muito
do storytelling, né? De ter uma cena, de ter uma criatura, uma pessoa, qualquer coisa, e aquilo passar uma emoção. Eu gosto muito do detalhe, né? De renderizar, ver que tá errado e fazer 10 vezes, 50 vezes. Na animação infantil para criança, não dá tempo. É muito episódio, é muito personagem, é muito colorido, muito movimento. Não dá para ficar regulando o pixel, né? Em compensação, a animação de criança é muito legal porque você anima muitos personagens e o acting, né? A expressão corporal e facial dos personagens é muito exagerada. Então isso é muito legal para o animador. Todo animador gosta de fazer isso daí. Então cada coisa vai ter o seu bom, o seu pros and cons, né? Com prós e contras. E você vai aprender num curso que você gosta e que você não gosta. Os professores vão falar para te ajudar, para te falar como é que vai funcionar, né? Tem gente que entra gostando de uma coisa e decide, no meio do curso, mudar de caminho e fala, não, experimentei isso aqui e não gostei. Quero ir para outra área. No meu caso, eu fiz isso mesmo. Pensava em fazer o rigging, que é muito técnico, e decidi ir para animação. Acabei indo pra animação de games, que também é técnico, mas aí é outra coisa. Mas, cara, tipo, realmente, tipo, isso que o Fernando falou faz sentido pra caramba. Você vai ser exposto a tudo. E aí, sendo exposto a tudo, vai te abrir a oportunidade de fazer algo que você nem imaginava. No meu caso, eu não sabia, acho que eu comentei, né, no primeiro episódio, eu nem sabia que eu ia conseguir trabalhar em games fazendo aquele curso específico. Nem imaginava que era possível. Acabou que, tipo, caramba, eu tô trabalhando em games. Então, eu achava que era tipo, é Disney e acabou, só isso. Não sabia que tinha outros estúdios, não sabia que existia, tipo, sabia que existia, mas eu não sabia que, tipo, o que eu ia aprender ali ia me expor a todas essas indústrias, né? Todas essas vertentes da animação. E acabou que aconteceu isso. Então, o college realmente ajudou pra caramba. É isso aí. A gente ainda vai se aprofundar nos próximos episódios em modelagem, rigging, animação mesmo. Uma boa. Effects, compositing, os diversos departamentos. Eu quero me aprofundar mais também no que um animador faz. Eu quero falar mais sobre tem muita coisa. Né? Mas fica para os próximos episódios. Agora, uma das coisas que você vai precisar para aprender animação, que a gente falou aqui, é física. E aí chegou a hora. Chegou a hora, né, surpresa. Chegou a hora do Wilson brilhar. Deixa eu pegar aqui. Não sei se vocês viram aqui no fundo aqui, né, na minha estante, eu tenho, como eu comentei, né, eu sou meio que nerd pra animação, pro que eu tô fazendo, porque Fernando também, eu sei, adora o que a gente faz, né? Não é a nossa primeira carreira. Então, tipo assim, posso dizer que essa é a carreira que a gente escolheu pra se aposentar. Porque, tipo, quando eu tava no Brasil, não era... Eu tava lá pra dinheiro, consegui fazer o suficiente pra poder me mandar pra cá, mas hoje o que eu tô fazendo é muito mais por paixão do que por dinheiro. Claro que, né, todo mundo precisa pagar as contas. Mas, então meio que eu sou nerd pra essa indústria. Eu gosto muito de teoria, eu gosto muito da parte técnica, entender a ciência por trás das coisas. E foi a minha decisão de chegar onde eu cheguei com esse projeto que eu tenho feito, sei lá, trabalhando nos últimos 3 anos. E aí, eu escrevi um livro. Caso você tenha interesse, o livro é chamado Physics of Animation. E nesse livro eu crio todo esse paralelo entre física e animação que o Fernando comentou, que é super importante. É algo que, você estava falando lá, tem uns livros aqui em cima, no Animator Survival Kit, Illusion of Life, tem um pouco de física que eles comentam e tal. Meu livro é um pouco mais física mesmo, eu uso física do dia a dia, coisa que a gente vê, coisa que a gente vive, e aí eu crio esse link entre os dois, física e animação, e por que as coisas funcionam em animação por causa da física. Não é super técnico, não vai ter matemática, eu sei que tem muita gente que é artista que gosta, tenta evitar matemática e tal, não tem nada disso. Tem, na verdade, pra quem não sabe, vai ter, tipo, se tu passar aqui rápido assim, ó, vai ter um montão de ilustração
vai ter um montão de ilustração, então, tipo assim, tem muita imagem, caso, né, você gosta de ver as imagens e tal, até porque não tem como falar de animação sem ter imagem. Eu trabalhei nesses últimos 3 anos nesse livro, né, eu acho que tipo, a ideia veio, sei lá, 5 anos atrás, eu comecei a escrever 3 anos atrás, e aí, nessa semana, né, que a gente tá gravando isso, foi finalmente quando o livro foi publicado. E que legal, cara. Tá na Amazon. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. Muito legal, parabéns. Foi paixão mesmo, cara, o projeto que eu tava fazendo quando eu tava, tipo, de bobeira em casa, depois do trabalho, comecei a escrever no final de semana. E é isso. Esse livro, pra quem tá começando, vai ajudar bastante. Vai. A minha intenção foi fazer algo para ajudar quem tá começando, mas também dar uma visão diferente para quem tá na indústria já, para quem já tem mais experiência. Então, assim, vai funcionar para um ou para outro. Mesmo que eu esteja na área de games, eu tô falando em animação, então vai servir para quem tá na área de filmes, VFX, animação para animação infantil, games, animação 2D, vai funcionar para qualquer tipo de animação. Eu não me mantenho focado em software, eu nem falo, na verdade, sobre isso, sobre um tipo de programa específico. Focado mesmo em animação, tipo, toda a teoria da animação e física, e criando esse paralelo entre os dois. Mas é isso aí, Amazon, qualquer site aí que você quiser comprar o teu livro, tá lá. Tem a cópia física, tem a cópia digital também. Então, até pra quem é nerd, só quer saber como é que funcionam as coisas, a física das coisas. Pô, que isso aí. É isso aí. Pra quem tá no Canadá, consegue comprar pela Amazon. Amazon, Indigo. Legal. Versão física digital, como você falou, né? Isso. Pra quem tá no Brasil, consegue também. Isso. Na verdade, tá sendo distribuído o mundo inteiro, cara. O que é bacana. Que legal. Tá sendo distribuído o mundo inteiro. A versão física, obviamente, tem um envio que deve sair do Canadá, ou talvez dos Estados Unidos, para quem... Eu acho que é Estados Unidos, a editora é nos Estados Unidos. Tá. E aí deve ter um custo a mais, mas pode comprar digital. Pode comprar digital, Eu acho que na Amazon tem um prazozinho de entrega, mas assim, não tem taxa de importação nem nada. Pelo que eu tava vendo, o pessoal no Brasil conheço que tá querendo comprar e tal, eu vi que tava lá. Deve demorar tipo 1 semana, 2 semanas pra chegar e tal, uma coisa assim. Mas se você não tiver tipo assim, caraca, eu quero algo rápido, tem a versão digital. Espero que essa versão digital se mantenha pro pessoal pra sempre, né? Mas caso você queira alguma coisa física que você vai poder usar, abrir o livro, né? Sentir o cheiro do livro. É porque o papel é tipo... Cara, eu curti muito o papel desse livro. Eu não sei como é tipo, diferenciado. Mas se você quer realmente a versão física, existe. Você pode comprar, tá na Amazon e tal, vai ser entregue na tua casa. Então, tem a digital, caso você esteja ok com isso. E tem a versão física também, pra quem prefere, né? O cheiro de livro, né? Maravilha. Eu sou do turma que eu leio eu separo. Os livros que eu tenho mais amor, eu pego a versão física. E, aliás, no fim do ano eu vou estar aí, pegar minha versão física e a minha dedicatória. Com certeza. Então, quando tu vier aqui, só falar comigo e eu assino. Caso alguém compre o livro também assistindo aqui agora, venha pro Canadá atrás também que eu faço a dedicatória. Tá ótimo, cara, tá ótimo. É isso aí. Então, quer encerrar? Acho que a gente já passou bastante do prazo que a gente tava pensando. Acabou que a gente falou demais. Mas semana que vem, na próxima vez que a gente gravar, tomara que seja semana que vem, vamos tentar voltar com isso com mais frequência. E a gente vai voltar com notícia nova também, sempre lá com notícia. E também, para finalizar, umas dicas de animador para quem quer estar trabalhando na indústria. É isso. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Beleza. Obrigado, Wilson. Obrigado, galera. Valeu, Fernando. E até o próximo episódio. Até o próximo. Valeu.